Concurseira, como é que vocês estão, pessoal? Chegamos ao 12º dia do treinamento, 8º, falando sobre planejamento definitivo. E hoje nós iremos trabalhar os tipos de cronograma e detalhar com mais profundidade o ciclo de estudos. Pessoal, olha só, a gente resolveu inverter. Lá, se você for pegar o nosso roteiro, a gente ia trabalhar hoje o preenchimento desse cronograma, ensinar para vocês como é que faz esse preenchimento. Mas é melhor você escolher o seu tipo de cronograma para melhorar o seu tipo, para você facilitar na hora que você for montar a planilha ou outro tipo de cronograma que você trabalha. Pessoal, a parte do cronograma é a parte operacional. Agora, definitivamente, você vai escolher as metas, a forma que você vai estudar, quais serão os dias de estudo. Então o cronograma é essa fase operacional, a fase onde você vai verdadeiramente estudar. E é a última dentro da fase do planejamento. Nós deixamos para trabalhar agora porque é a última parte do planejamento definitivo. Então depois que você montar o cronograma, você já começa os seus estudos. Você vai dispor ali o que você vai fazer no dia, aí você só simplesmente começa a trabalhar os seus estudos, beleza? Só que, pessoal, é obrigatório. Para você criar sua meta, é obrigatório que você tenha percorrido as etapas anteriores. Então, se hoje você está chegando nesse dia sem ter observado, sem ter olhado, sem ter visto, sem ter cumprido as metas que a gente colocou de edital fictício, das revisões, da folha amarela, a parte da mentalidade forte, eu acho que melhor você parar por aqui, retomar, fazer toda a leitura, assistir todos os vídeos novamente, né, para que você possa chegar aqui com força, para que realmente esse cronograma tenha efetividade. Um grande erro que nós cometemos é fazer cursos, treinamentos e não aplicar. Então, se você não aplicar, não vai funcionar. Então, vamos trabalhar o cronograma, pessoal. Não existe fórmula mágica, a gente já falou isso várias vezes, mas um padrão de comportamento. E o que a gente identificou como padrão de comportamento do aprovado? Todos tinham um cronograma. É muito interessante isso. Talvez algumas pessoas que passaram e vieram conversar, né, que nós conversamos, que nós entrevistamos, essa pessoa não tinha noção de que era um cronograma, mas ele era um cronograma. Era interessante que alguns eram de formas diferentes, mas esses cronogramas eles são racionais. A pessoa faz um cronograma que tem uma lógica, que tem um sentido. Não é uma forma aleatória, não escolho o que eu vou estudar de forma aleatória. Ele tem um certo sentido, ele tem um começo, meio e fim. Então, e o cronograma é interessante você identificar isso. Não importa o tipo de cronograma que você vai escolher. Você pode escolher o tipo que seja mais adaptado para o seu ritmo de estudo, para o seu estilo de estudo. O importante é você ter você escolher um, que seja moldado para o seu estilo de estudo. Então você vai lá e cria um cronograma, identifica qual é o melhor, você cria um cronograma, não necessariamente isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, mas é necessário você ter de forma racional, porque tem uma certa lógica. Não estude, não faça um cronograma de forma aleatória. Ou seja, você começa a colocar ali dentro sem sentido. E percebam, todos os cronogramas vão ter pontos positivos e pontos negativos. Então, independente do qual você escolha, eles vão ter coisas boas e coisas ruins. Vamos lá, nós vamos trabalhar 3 tipos de cronograma. São 3 os cronogramas que são tidos como os consagrados dentro dos concursos públicos. O cronograma de imersão, o cronograma de turnos e o ciclo de estudos. Beleza? Como é o primeiro que a gente vai trabalhar, o imersão. Várias pessoas estudam por imersão, várias que eu conheço aprovados, muito bem aprovados, e entre elas, para mim, um dos fenômenos dentro do concurso público, Vinícius, um grande amigo. Se você for lá no meu depoimento que a gente dá no nosso perfil, lá no início das nossas postagens, lá no feed, você vai ver, né, o agradecimento que eu dou a ele. É um fenômeno e ele estudava por meio da imersão. O que é essa imersão? A gente chama de imersão. Você escolhe uma matéria e estuda ela do início ao fim. Você não troca a matéria. Você define que vai estudar direito constitucional e você estuda todos os tópicos e quando você mata ela dentro do seu edital, você vai e parte para uma próxima matéria. Ele é muito bom. É um tipo de estudo mais cansativo, tá? Porque você tem pouca troca. O seu cérebro trabalha talvez um ritmo mais cansado, um pouco mais desafiador para você manter a motivação, mas ele tem uma diferença. Que diferença é essa, Ju? As pessoas que acolhem, que abraçam o ciclo de estudo por imersão, eles não gostam de fazer essa troca. Eles costumam ter dificuldade em ficar trocando de matéria porque eles perdem o fio da meada, o link. Ou então às vezes demora demais para chegar de novo naquele estudo e eles acabam comprometendo o seu entendimento. É como se fosse assim, eu pego os meus óculos de condicional e coloco. Começo a estudar. De repente eu tiro, coloco de direito administrativo, mas o grau é diferente. Para eu conseguir me acostumar, talvez eu nem enxergue direito. Aí depois eu tiro de novo e coloco agora de raciocínio lógico. Essa troca constante
ele perde sentido na matéria para quem escolhe esse ritmo de imersão. Esse exemplo foi o Vinícius, inclusive, que me deu o motivo que ele escolheu esse ritmo, esse estudo por imersão, né? Então, para ele é mais fácil, para as pessoas que gostam, é mais fácil manter só um tipo de estudo, porque ele consegue, inclusive, fazer um processo bem legal, que é o processo de linkar as matérias, os tópicos, né? Então, ele consegue fazer um laço, encaixar direitinho o que está falando, consegue pegar de maneira mais rápida. E também um ponto positivo é que você avança muito rápido naquela matéria, você mata ela com maior rapidez, mas também tem os seus pontos negativos, que é o cansamento do cérebro, mais desgastado, você se sente mais desgastado, tem tópicos que são mais legais, tem outros que são mais chatos, né? Tem tudo isso, né? Então, quando você está cansado daquela matéria, você não tem como trocar, sabe? Pô, hoje eu não estou a fim de estudar direito constitucional, mas mesmo assim você vai ter que estudar, você está estudando pelo ritmo de imersão. O segundo tipo de cronograma é por turno. O por turno ele é bem interessante, ele trabalha em regra com a divisão de turnos. Os turnos são os períodos do dia, o período da manhã, o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. Então essa pessoa pega esses turnos e coloca matérias ali dentro. Então o interessante do turno é que você trabalha durante um período maior, mas não necessariamente fixo em uma matéria só. Então vamos dizer que você tem 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da noite. Você passa 2 horas estudando direito constitucional pela manhã, 2 horas de direito administrativo, 2 horas de processo civil. Qual é o ponto negativo? É que ele já é um estudo um pouco mais aleatório, é difícil você encaixar, né? E ele também é necessário você, às vezes, alternar um pouquinho. Às vezes são matérias que não são tão importantes, você não precisa ficar um turno inteiro nela, né? Às vezes também o estudo por turno ele é muito fechado, né? Então ele te dá pouca opção de você se tornar um estudo um pouquinho mais solto, mais flexível, tá? O estudo por turno é muito interessante, cara. Eu gosto muito por conta de ele se adaptar à sua rotina, né? Você ficar um período maior estudando determinada matéria. Muito interessante, eu gosto bastante. Inclusive eu acho que ultimamente tenho visto o pessoal utilizando muito do turno, sem saber, né? Você vê se a pessoa colocando um turno, às vezes 2 matérias ali e tal, expondo, né? Mas sem uma certa lógica. Mas é bem interessante, tá? E ele é muito semelhante ao ciclo de estudo, só que menos organizado. E agora a gente chega ao ciclo de estudo. Eu vou trabalhar um pouco, detalhar um pouco mais. Ele é um pouco pesado, tá? São muitas informações que eu vou dar. Talvez no início ele possa parecer um pouco complexo. Por isso eu vou deixar abaixo 2 artigos do criador do ciclo de estudo, para você poder, se você se identifica com o ciclo de estudo, você poder complementar. Então você pode complementar o que a gente vai falar aqui. Eu acho interessante que vocês entrem lá e vejam o que o professor Alexandre Meirelles está falando. Antes de começar, vamos fazer essa menção honrosa, quem eu acabei de citar, que é o professor Alexandre Meirelles, um grande desbravador no mundo dos concursos públicos, né? Em 2006 ele lançou o Manual de um Concurseiro, que eu acho que é um dos escritos mais relevantes dentro do concurso público. Ele pegou o concurso público quando tudo era mato, muito difícil de identificar as matérias, né? E trabalhou com uma riqueza de detalhes muito grande nesse manual, ajudou muita gente, eu me incluo nessas pessoas que foram ajudadas pelo professor Alexandre Meirelles. Você escreveu coisas que na época ninguém tinha noção, não entendia o motivo, né? Fez um trabalho fantástico e resultou depois, né, assim, viralizou, todo mundo lia esse manual. Depois virou um livro, Como Passar em Concurso Público, ficou muito conhecido. E hoje tem até o seu Instagram, é Método de Estudo, se eu não me engano. Eu estou deixando abaixo o artigo dele, onde ele coloca uma riqueza de detalhe incrível sobre o ciclo de estudo, porque o ciclo de estudo é o seguinte, como ele ficou muito divulgado, as pessoas foram adaptando o ciclo de estudo e ele acabou perdendo a raiz, né? Acabou perdendo a raiz, né? O que era mesmo o ciclo de estudo. Então, inclusive, esse artigo ele coloca para quebrar essas informações equivocadas que foram dadas ao longo do tempo sobre o ciclo de estudo. Mas vamos lá. Para você entender o ciclo de estudo é como se fosse uma roda, né? Você vai colocando as matérias dentro de um ciclo, de uma forma organizada, e você vai estudando elas. Quando você termina um ciclo, você recomeça. Então você vai fazendo o estudo dessa forma. As matérias estão dispostas dentro desse ciclo com uma quantidade de horas. Eu vou deixar algumas imagens também produzidas pelo professor Alexandre Meirelles, onde vocês vão conseguir visualizar melhor
Como é? Na realidade, o ciclo, você pega ele como se fosse um círculo e você pode tabelar esse círculo, inclusive colocando na nossa planilha. Qual é o grande atrativo do ciclo de estudo? O grande atrativo deles é algumas coisas. Primeiro, você estuda várias matérias por dia, várias disciplinas diferentes ao longo do dia. Você vai obrigatoriamente passar pelas matérias que você não gosta. Muitas vezes a gente deixa as matérias que a gente não gosta de estudar, então você vai trabalhar com elas. Como você trabalha com várias matérias ao mesmo tempo, você reduz a possibilidade de esquecer, porque você está sempre vendo as matérias. Você aumenta a motivação, porque você trabalha, você vai trabalhando o edital de forma completa, você vai matando o edital de forma completa, você cansa menos o cérebro, porque a gente tem um pico de produtividade, né, que dura em regra 50 minutos em alta performance. E aí você já troca de matéria, então você não fica muito tempo esgotando o seu cérebro numa matéria só. E o segundo, e o último que eu acho mais interessante, o ciclo de estudo ele se adapta à sua rotina. Na verdade, o ciclo de estudo, você não necessariamente é aquela tabela orgânica ali de horas, 8, 9, 10 horas, né? 10 horas fazer tal coisa, 11 horas tal coisa, meio-dia. Na verdade, você coloca as matérias dentro do ciclo com a sua quantidade de horas que você vai estudar. E se por acaso acontece um imprevisto, você simplesmente volta para onde você estava no ciclo. Você não tem uma perda por conta de um programa, de alguma coisa que tenha acontecido, algum imprevisto que não te deixou estudar naquele dia, tá? Vou tentar trabalhar aqui, é um conceito um pouco difícil, eu sei, eu reconheço, principalmente para quem nunca ouviu falar, mas se você achar interessante, basta você ler os artigos e entrar no meio do direct que nós vamos te ajudar. Vamos lá. Como eu crio o meu ciclo de estudo? O ciclo de estudo é o seguinte, você pega o edital esquematizado que você fez, o edital verticalizado, né, o edital fictício, e você vai identificar dentro desse edital. Então, se você não tem um edital fictício, para agora e faça, porque independente do cronograma que você vai usar, é ele que vai ser que vai determinar o que você vai estudar ao longo do dia. Você vai pegar esse seu edital fictício, o edital que já saiu, e vai encontrar várias matérias, né? Às vezes pode ter edital que chega até 12, 15, 20 matérias, né? E você vai selecionar, vai fazer uma filtragem, e selecionar as matérias mais importantes para aquele concurso. Tá certo? Nós aconselhamos o quê? Se você tem 4 horas por dia, de 4 a 5 matérias. Se você tem 6 horas por dia de estudo, de 5 a 6 matérias. Não pegue todas as matérias que vão cair no edital, não é necessário. Tem matérias com pesos diferentes. E por ter pesos diferentes, você vai fazer uma filtragem. E esse filtro, dentro das matérias que caem na sua prova, você vai escolher aquela que tem maior relevância para a banca. Certo? Você vai selecionar aqueles que têm um peso maior. Então, selecionadas as matérias que têm um peso maior, você chegou à lista das 5 ou 6, você vai montar um ciclo de horas para você encaixar essas matérias ali dentro. Só que a quantidade de horas que você coloca no ciclo não pode ser muito grande, nem pode ser muito pequena. Então, pequena seria 10, 12 horas, muito grande, 50 horas. Nós indicamos de 20 a 30 horas. Então, você pega um ciclo de 30 horas com 5 matérias, por um exemplo. Você vai encaixar essas 5 matérias de forma organizada e alternada e você vai listar lá. Direito Constitucional 2 horas, Direito Administrativo 1h30, Português 2 horas, Raciocínio Lógico 2 horas, Direito Penal 2 horas e meia. E aí você vem direito até completar 30 horas, 24 horas, 26 horas. Quando você for estudar, você já tem ali determinada as horas que você vai estudar dentro desse ciclo, beleza? Como que eu faço para colocar as horas dentro desse meu ciclo? Cara, você vai colocar isso de acordo com o seu nível. Se você acha que direito penal você tem um nível bom, você entende, você compreende a matéria, você dispõe de menos horas, aquela matéria que você tem dificuldade, dentro daquelas que você selecionou que a banca dá maior relevância, tá certo? E aí você vai para a parte de produção, a produção do seu ciclo. Você aloca essas matérias em blocos de horas. Então, o meu ciclo tem 20 horas e eu tenho 5 matérias. Eu divido essas matérias que eu escolhi em 20 horas, dividindo cada uma com uma quantidade de horas diferentes. Beleza? E eu vou tentar intercalar matérias teóricas com matérias de raciocínio.
É difícil compreender o que eu falei? Um pouco, reconheço. Vou deixar aqui abaixo as imagens, os artigos. Júnior, Júnior, você estudava o ciclo dessa forma? Eu mudava um pouco. Eu listava as matérias que eram importantes. Eu encaixava, eu descobria quantas horas eu tinha na semana. Essa era a minha diferença. Então eu via que tinha 30 horas na semana. E ao longo daquela semana, eu usava aquela minha planilha e ia colocando as matérias ali dentro. Essa era a minha jogada, esse era o meu rolê, é diferente. É diferente do Alexandre Meirelles. A do Alexandre Meirelles é o do criador do ciclo. Se você quiser a do criador do ciclo, você vai lá e entende. A nossa era diferente, tanto eu como o Tumauro fazemos isso. Escolhíamos as matérias que a banca dava maior relevância, víamos qual que tinha mais importância, selecionava essas 5, mas ao invés de fazer um ciclo, na semana, no domingo, a gente analisava quantas horas a gente teria naquela semana, a gente via que a gente tinha 30 horas, 40 horas, e a gente vinha e selecionava isso ao longo da semana, a quantidade de horas que a gente ia estudar. Mas agora eu quero dar um passo diferente. Já estourei um pouquinho do tempo, quero que você fique comigo. Esse é o grande filé do dia, tá certo? O grande filé, que amanhã eu vou trabalhar com vocês. Por que o cronograma de vocês dá errado? Por que o cronograma de vocês fracassa, é falho? Porque vocês, assim como está escrito no ciclo de estudo, a gente viu isso. Vocês colocam horas e a meta não é por hora, a meta é diferente. E amanhã eu vou trabalhar com vocês exatamente isso. O grande inimigo dos cronogramas, que derruba o cronograma de todo mundo. Você acha que estuda de forma eficiente, quando você vê lá, não estudou tão bem. Resumindo, pessoal, 3 tipos de cronograma. Independente dos 3, se você não gostou de nenhum, vamos procurar um cronograma para você. Não estude de forma aleatória. Ele tem que ser racional. Nesse cronograma tem que ser racional. Cronograma de imersão, uma única matéria. Cronograma por turno. Nos turnos você vai dispor aquelas matérias, você vai colocar aquelas matérias ao longo do turno, manhã, tarde e noite. E o ciclo de estudo, tá certo? Que eu trabalhei aqui agora com vocês. Lembrando, o cronograma obrigatoriamente tem que conter não só o estudo teórico, mas também questões, jurisprudência, para o nível que vai cair, e lei seca para vocês poderem estudar, tá certo? Bons estudos, pessoal. Obrigado. Tema difícil, tema um pouco complexo, tá certo? Mas acredito que vocês tenham compreendido, tá certo? Bom dia.